Bom, agora vamos ao item 26 do nosso material didático. O papado organiza formalmente a Inquisição. Bom, em 1215, eles já deram início à Inquisição, mas agora o que nós veremos historiadores falando é que em 1231, que agora é o Papa Gregório IX, ele toma mais uma decisão em relação à Inquisição, organizando formalmente. Ela já existia, mas agora ele organiza. Então veja, neste ano, 1231, o Papa Gregório IX assinou a bula Excomungamos e Amaldiçoamos, onde tirou a responsabilidade dos bispos na perseguição aos anabatistas. Por que ele faz isso? Eu vou citar aqui historiadores. Tá bom? Ele faz isso porque os bispos, eles não estavam conseguindo matar as pessoas. Você chegar a queimar uma pessoa, isso não é para qualquer um não, irmãos. O indivíduo tem que estar realmente possesso pelo demônio. Você tirar a vida de alguém nessa situação não é fácil. Você ficar torturando a pessoa, depois amarrar, queimar, e isso não é coisa humana, não. Isso é coisa espiritual muito ruim. Bom, então veja, eu cito aí um historiador, está aí o link, o endereço, né? Ele diz: a partir desta bula de 1231, não caberia mais aos bispos lutar contra a heresia. A tarefa passava agora aos prelados diretamente subordinados à Santa Sé, que gozavam de poderes extraordinários. Uma pausa para explicar a vocês. Nós veremos, irmãos, que as pessoas contratadas era assim, tipo você pegar um matador aí do Brasil e contratar ele para ele poder executar essas pessoas. Porque os padres em si, eles não conseguiam matar. Porque, como eu tenho dito para vocês, dentro da Igreja Católica, existiam muitas pessoas que eles, a grande maioria, né, eles acreditam que eles estão seguindo a Jesus, mesmo diante daquelas heresias. Eles acreditam que eles estão seguindo a Jesus. São sinceros. Olha, nós passamos esse período, que são muitos personagens, né? Tem um personagem, Anselmo de Cantuária, que era um grande mestre, considerado fundador do escolasticismo. Não? Ele e os discípulos dele, né, na faculdade que ele dirigia, né, muitos foram mortos pelos próprios católicos. O comentário prossegue. A prisão perpétua e a morte na fogueira tornaram-se meios reconhecidos pela Igreja Católica para lutar contra a heresia. Heresia aí, o que eles chamam de heresia? São as igrejas anabatistas. Então, nós temos que ter personalidade para nós combatermos isso. Porque se nós não combatermos essa ideia de que toda a igreja fora da Igreja Católica era heresia, nós estamos até nos condenando. Porque hoje nós vivemos fora da Igreja Católica. Nossos pais viveram fora da Igreja Católica. Aqueles que nos transmitiram a fé viveram fora da Igreja Católica. Todos eles são classificados pela Igreja Católica como heresias. Ok? Ele prossegue. Em setembro de 1231, os primeiros inquisidores começariam sua temida missão na Europa, que era o quê? Era sair pesquisando e torturas horríveis, né? Torturas horríveis, que muitas pessoas acabavam confessando por não suportar. Vai ter um tópico que eu vou colocar sobre os instrumentos de tortura, que vocês verão, uma coisa horrível. Né? Que tinham pessoas que acabavam que não aguentavam e acabavam confessando que a Igreja Católica era a verdadeira igreja. E normalmente eles exigiam que essa pessoa confessasse que era adorador do demônio. A pessoa ficava lá sendo torturada um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Tinham pessoas que às vezes não aguentavam e morriam. Outras acabavam confessando.
Bom, eu vou citar agora o historiador Charles River, na obra A Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, a história e o legado das instituições mais infames da Igreja Católica. Isso é um historiador, irmãos, não é evangélico, não. Vocês vão encontrar aí dezenas de livros sobre a Inquisição, e eu sempre falo para vocês, é importante estudar sobre isso, primeiro porque isso influencia na nossa salvação. Porque o que estão propondo é que eu e você, todos, reconheçamos a Igreja Católica como nossa mãe. E ela, com certeza, é a Babilônia apocalíptica. E também é importante porque tem muitas pessoas sendo enganadas, pessoas que têm aversão ao cristianismo porque pensam que essa Inquisição foi organizada pela Igreja de Jesus. Isso é inaceitável, irmãos. Isso não pode. Bom, veja o que o historiador diz. Estamos na página 44, né? Em fevereiro de 1231, o Papa Gregório IX instituiu uma lei romana declarando que os hereges processados e condenados pelo tribunal da Igreja Católica teriam sua punição devida. A punição, como declarou o Papa, seria a prisão perpétua para o arrependimento. Se alguém se arrependesse e confessasse fé na Igreja Católica, ele teria prisão perpétua. Pense como jovens que vão para o ensino médio, para a faculdade, que estudam isso. Isso aí é colocado nos livros de história geral, irmãos. Na história, nas faculdades, eles tratam como sendo igreja cristã. O que nós temos que fazer? Nós temos que combater isso. O que alguns estão fazendo? Estão aceitando que essa é a Igreja de Jesus, que estava corrompida e que teria vindo Lutero e teria reformado ela. Lutero, que nós vamos lá nas 95 teses, está lá a defesa do purgatório, ou seja, quando ele fez a reforma protestante, ele era um adorador do demônio. Esse negócio de praticar invocação ao mundo dos mortos não é coisa de cristão. Bom, então, para o arrependido seria prisão perpétua e imolação para o obstinado impenitente. Imolação é o quê? É sacrificar. É a morte. Este foi o início do que hoje é conhecido como Inquisição Papal. Então, a ordem era essa, olha, tortura, se ele se arrepender, prisão perpétua. Se ele não se arrepender, pode matar. O historiador prossegue. As inquisições que inicialmente concentraram seus esforços na eliminação dos cátaros e valdenses, logo ampliaram seus escopos. Eles estavam agora à procura de heresia em qualquer nível, o que incluía alvejar aquelas crenças religiosas diferentes ou ligeiramente conflitantes, blasfemadores e as chamadas bruxas. Bom, essa questão de bruxaria, irmãos, eu sempre falo para vocês, é claro que existem pessoas que são ligadas ao culto ao demônio e acabam passando por experiência de possessão demoníaca. Eles chamavam isso também de bruxaria. Mas muitos casos de bruxaria eram pessoas cristãs que tinham os dons espirituais. Isso eu vou mostrar para vocês casos na história. O mais conhecido, as bruxas de Salem, 3 irmãos que foram mortos lá, foram sacrificados pela Inquisição Protestante. Foi um pastor, uma irmã e um irmão. O irmão, a acusação dele é que ele tinha o dom de revelar as coisas. Ele tinha o dom de revelação. Ele revelava o futuro, ele revelava as coisas. Provavelmente aquele irmão era pentecostal. Por que eu falo provavelmente? Porque nós não temos detalhes daquela igreja, né? Ela, vamos dizer, com essa perseguição, a igreja fazia o quê? Eles estavam nos Estados Unidos, fugindo da Europa, onde católicos e protestantes matavam eles. Eles vieram para os Estados Unidos, fugiram e ali foram descobertos.
e aí tinham que fugir novamente. O comentário prossegue. As inquisições que iniciaram... desculpe, eu já li essa parte, né? Prosseguindo. O Papa formou uma equipe especialmente treinada de inquisidores papais, principalmente padres dominicanos e franciscanos, e os distribuiu por toda a Europa. Você veja, é significativo o atual Papa, ele resolveu homenagear Francisco de Assis. Esse homem foi um dos maiores matadores de cristãos, irmãos. É o primeiro Papa que homenageia Francisco de Assis. Por quê? Porque os historiadores sabem que ele foi um inquisidor, ele foi um matador. E lembrando que esse Papa Francisco, você vai lá no site católico Rainha Maria, eles reclamam que o Papa Francisco, ele foi anunciado primeiro na maçonaria e depois no Vaticano. E o site católico reclama. Como que os satanistas sabem antes dos católicos quem seria o Papa? Isso é para os católicos despertarem. Eles olharem para a história e verem que esse negócio de purgatório, invocação ao mundo dos mortos, surgiu com Constantino, com a igreja que ele organizou. Essa é a verdade da história. Essa é a verdade da história. Não tem como eles escaparem disso. Vai ser enganado quem realmente se esforçar para ser enganado. Porque essa prática a Bíblia condena. E o que esse historiador está dizendo, por isso eu procuro nesse trabalho sempre colocar historiadores, até historiadores seculares, que eles estão pegando os documentos da história e só descrevendo. Então, esses dominicanos e esses franciscanos, eles saem por toda a Europa fazendo o quê? Caçando heresia. Veja, você normalmente falava ou ouvia falar de Inquisição sempre perseguindo os judeus, né? Pode pesquisar se esses historiadores estão falando de perseguição aos judeus. Na verdade, a Inquisição, ela não foi criada para matar judeu. Ela nem podia matar judeu. A Inquisição, ela foi criada para matar igrejas que não concordavam com a Igreja Católica. E com esse esclarecimento que vocês estão tendo, eu digo para vocês, vocês podem salvar muitas almas desse engano. Pode salvar muitas almas. O historiador conclui: esses inquisidores infligiram métodos criativos de tortura aos acusados, forçando-os a confessar para serem jogados atrás das grades. Os métodos de tortura, irmãos, um dos mais comuns era esticamento. Lembra aquele filme Coração Valente, que tem uma parte que ele é capturado e ele é colocado numa máquina para fazer um esticamento? Diz que às vezes chegava a soltar, né, os membros do tronco. Esse era um dos métodos de tortura. Outro método de tortura, colocava a pessoa também numa cama, toda amarrada, e ali, quer dizer, ficavam jogando água na boca dela para ela se afogar. Isso aí, irmãos, pense 1 minuto fazendo isso, 10 minutos, 20. A Igreja Católica dizia que ela era misericordiosa. A tortura dela durava só 60 minutos. E os historiadores católicos até criticam os protestantes porque a tortura deles não tinha regra, durava 2 horas, 24 horas. Ou seja, eles mesmos se entregam, eles mesmos se condenam. Eu considero inacreditável que tenham pessoas sendo enganadas e dizendo que nós viemos de católicos e protestantes. O comentário prossegue, agora na página 45. A Igreja Católica estava perseguindo a verdadeira igreja, que, como foi visto, não aceitava o batismo de recém-nascido e era pentecostal. A igreja dos valdenses, nós vimos historiadores falando, havia pentecostalismo entre eles, eles acreditavam nos dons espirituais.
Aos denunciados não era permitido conhecer o delator e, se condenados, seus bens seriam herdados pelo delator. Ou seja, quem acusava não precisava nem aparecer em público. Os anabatistas não aceitavam e não aceitam a doutrina da transubstanciação, e, sendo assim, eram perseguidos. Bom, eu coloquei aí outro texto de historiador, Tudor Jones, que ele diz, para a rejeição da doutrina da transubstanciação, centenas de milhares de cristãos foram queimados na fogueira pelos católicos romanos. A transubstanciação, ela está surgindo, na verdade, na Igreja Católica nesse período. Eles já acreditavam, tá bom, que o pão se tornava a carne de Jesus de fato e que o vinho se tornava o sangue de Jesus de fato. Por isso que eles, até hoje, você sabe que os membros da Igreja Católica, eles não podem participar do sangue de Jesus, do símbolo, né, do sangue de Jesus, do vinho. Só o padre bebe. Nesse período é que eles começam a chamar de transubstanciação. E o que esse historiador está falando? Que milhares foram jogados na fogueira simplesmente por não acreditar na transubstanciação. E quem não acreditava? Os anabatistas. Isso é motivo para matar a pessoa? É claro que não. Mas por que eles matavam? A doutrina da transubstanciação, batismo de recém-nascido, outro, eram, na verdade, desculpa que eles usavam, porque eles queriam era matar a verdadeira Igreja de Jesus. Eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, de conhecimento da história, que dentro do catolicismo existem gnósticos que eles trabalham, em especial com esse trabalho de perseguição. Você pode pesquisar na história que eu vou dizer para vocês. Os jesuítas, eles sempre se declararam gnósticos. E os gnósticos, eles dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um grupo satanista. Os jesuítas, eles são gnósticos. Eles se declaram gnósticos na história. Um jesuíta chegou ao papado, ou seja, é um gnóstico que chegou ao papado. E aí você fica pensando em pastores que vão chamá-lo de sua santidade. Isso é inaceitável, né? Ele prossegue. O historiador da igreja, Tudor Jones, escreve que a maioria dos mártires eram pessoas comuns, inclusive muitas mulheres. Os longos interrogatórios de um grande número dessas pessoas ainda existem, e eles se concentram em assuntos tais como suas crenças sobre a Bíblia, Roma afirma ser a única que poderia interpretá-la, e sua autoridade, que Roma afirmou residir na igreja ao invés de na escritura, transubstanciação e outras doutrinas católicas inaceitáveis a cristãos, né? Inaceitáveis, na verdade, a católicos, né? Aos católicos. Okay? Então, esse historiador, esses três historiadores, né? Eles estão sendo claros que, a partir desse período, irmãos, nós temos o que seria, eu falei em 1215 para vocês, quando foi organizada a Inquisição, nós teríamos o que pode ser definido como o pior período da história da Igreja. Porque antes havia perseguição, mas agora existem ordens que eles têm poder, não de polícia, vou chamar assim, porque eles pegavam, perguntavam, você batiza recém-nascido? Não. Para você ter ideia, esse foi o julgamento do pastor lá nas Bruxas de Salém. Foi simplesmente perguntado a ele, seus 2 filhos são batizados? Aí ele respondeu, só o mais velho. Pronto, pode condenar. E ele foi condenado por bruxaria. O que isso tem a ver com bruxaria? Então, tudo isso era uma desculpa para matar a verdadeira Igreja de Jesus. E é isso que nós estamos vendo aqui.